Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e juntos vamos conhecer as origens da sociedade brasileira. Saber que participaram desse processo povos indígenas, os colonizadores europeus, os africanos escravizados e depois os imigrantes europeus, asiáticos e recentemente os latino-americanos. A sociedade brasileira é formada por um conjunto de pessoas marcada pela diversidade cultural. Por isso, vamos dar início a essa unidade conhecendo um pouco sobre os povos originários dessas terras. E em seguida, vamos estudar outros povos que chegaram aqui trazendo consigo os novos costumes, para também fazer parte das nossas vidas. Os povos indígenas no Brasil, as marcas na paisagem e o primeiro contato. É difícil saber quantos indígenas viviam nas terras que hoje chamamos de Brasil. Estima-se que entre 2 a 4 milhões de indígenas habitavam essas terras. Também não se sabe ao certo quando os ancestrais dos povos indígenas chegaram à América do Sul. Estudos indicam que cerca de 12 mil anos atrás já existiam indígenas que viviam da caça e da coleta de alimentos em áreas dos atuais estados de Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Minas Gerais e Goiás. Uma forma de comprovar que um povo indígena ocupou determinada área são os sambaquis. Sambaqui é um depósito formado por rochas, ossos humanos e de animais, pedaços de cerâmica, madeira e outros vestígios que, sendo acumulados ao longo de milhares de anos, se calcificaram. Esses aglomerados foram constituídos por pessoas que habitavam esses lugares no passado. Os arqueólogos estudam os sambaquis em busca de pistas que revelem como essas pessoas viviam, o que elas comiam, que objetos usavam. Existem sambaquis por todo o território brasileiro, como as margens dos rios Xingu e Amazonas, que ficam no Pará, e em grande parte do litoral sul e sudeste do país, como em Lacuna, Santa Catarina, e em Iguapé, São Paulo. Outro registro importante da presença de povos ancestrais são os sítios arqueológicos. Esses locais contêm elementos que ajudam a entender como era a vida naquele lugar. No Brasil, existem muitos sítios arqueológicos, como em São Raimundo Nonato, no Piauí, que possui pinturas rupestres, que são desenhos feitos em paredes rochosas de caverna, como podemos ver na figura ao lado. Em um sítio arqueológico, além das pinturas, podemos encontrar restos de ferramentas, de cerâmicas, de ossadas, entre outros achados. O contato com os portugueses. O contato dos povos indígenas com os portugueses nem sempre foi feliz ou amigável. A chegada dos portugueses em 1500 afetou bastante a maneira como os indígenas viviam. Os portugueses trouxeram com eles doenças que os povos indígenas desconheciam e, portanto, não tinham em seus corpos a defesa necessária. Muitos índios morreram por conta de gripe, sarampo, tuberculose, entre outras doenças. Os povos indígenas que mais sofreram com as doenças trazidas pelos conquistadores foram os que habitavam o litoral e as margens do rio. Visto que os portugueses, por virem de navio, eles ocuparam primeiro a área litorânea. Mais tarde, quando eles avançaram para o interior do nosso país, por não ter estradas, eles mageavam os rios. Com isso, atingiram também aqueles índios que moravam às margens desses rios. No início, os europeus eles extraíam apenas o pau-brasil, cuja tinta era utilizada para tingir tecidos de vermelho, que na época tinham um grande valor econômico na Europa. Depois veio a produção do açúcar e a exploração do ouro e dos diamantes. Para fazer essas atividades, os colonizadores utilizavam a mão de obra indígena. Houve também a Convenção do Índio para a religião católica e a imposição da cultura europeia, que foram usadas como formas de domínio pelos portugueses. Os indígenas resistiram à dominação dos europeus de muitas formas. Eles realizavam fuga dos locais onde estavam aprisionados, atos de rebeldia se recusando a realizar os trabalhos impostos, atacavam vilas e fazendas.
Eles abandonaram o litoral em agrupamentos inteiros, indo para o interior do país em áreas bem mais distantes. Como vocês podem perceber, ocorreram diversos conflitos, onde os colonizadores mataram muitos indígenas, pois enquanto os índios utilizavam artefatos como lanças, tacapes, arcos e flechas, os portugueses manuseavam armas de fogo. A presença indígena no Brasil atual. Como podemos perceber, o extermínio da população indígena teve início na colonização portuguesa e continuou mesmo depois de o Brasil ter se tornado um país independente. Segundo o IBGE, em 2000, tínhamos cerca de 734 mil indígenas. Em 2010, essa população passou a ser de 896 mil índios, composta por 305 etnias, que falam 274 idiomas, sendo que destes, 17% ainda não falam o português. Se observarmos os mapas, percebemos que no século XV, todo o território brasileiro era ocupado por nações tupi-guaranis, géis, aruaque, cariba, cariri, pano, tucano e charoa. Já em 2013, percebemos que elas estão restritas às reservas indígenas em sua maior parte, sendo o estado que possui uma maior quantidade de índios, o estado do Amazonas. Integração e luta. Alguns povos indígenas estão integrados ao modo de vida das populações das cidades. Porém, isso não significa que eles abandonaram suas tradições. Há indígenas vendendo artesanato, exercendo atividades no comércio e na indústria, usando equipamentos eletrônicos e transportes, indígenas sendo professores e alunos de diversos níveis de ensino. A atuação do Estado. Demorou muito para que os povos indígenas tivessem algum direito reconhecido aqui no Brasil. Na verdade, foram mais de 400 anos onde os índios foram praticamente esquecidos pelo governo brasileiro. Apenas em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Esse órgão tinha como objetivo dar assistência a todos os povos indígenas no território nacional. Porém, em 1967, o SPI foi extinto, sendo criado então a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Ela é vinculada ao Ministério da Justiça e tem como missão proteger e promover os direitos indígenas. É o órgão federal responsável pela identificação, delimitação, demarcação e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. A ela cabe também o monitoramento e a fiscalização das terras indígenas para que elas não sejam invadidas. Em 1973, foi criado o Estatuto do Índio, que recebeu um novo tratamento a partir da Constituição Federal de 1988. Desde então, está garantido aos indígenas o direito de preservar sua cultura, mantendo uma identidade própria, como organização social, terra, costumes, línguas, crenças e tradições. Apesar disso, eles não têm seus direitos assegurados de fato. Na verdade, ainda hoje, mesmo com a criação da FUNAI, do Estatuto do Índio e das garantias constitucionais, os grupos indígenas enfrentam muitos problemas para permanecerem em suas terras e legalizá-las. Por isso, promovem manifestações para expor seus problemas e reivindicações, com o objetivo de sensibilizar as autoridades e a população em geral. As terras indígenas no Brasil. A nossa Constituição definiu como terra indígena todas as terras habitadas em caráter permanente por eles, aquelas que são utilizadas também para suas atividades produtivas e aquelas que são fundamentais à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo os seus costumes e tradições. As terras indígenas, na verdade, elas são propriedade, elas pertencem à União, pertencem ao Brasil, porém tem seu uso dado exclusivamente aos indígenas. Eles podem explorar seus recursos naturais de acordo com as suas tradições. Entre o pedido de demarcação da terra e o reconhecimento de que essas terras pertencem aos indígenas de fato e de direito, decorrem muitos anos. E eles encontram bastante resistência por parte dos mineradores, fazendeiros e madeireiros. Ainda há bastante terras que precisam dessa demarcação e desse reconhecimento.
Essa demarcação ela é muito importante para a sobrevivência, preservação da cultura e do modo de vida da população indígena. Dificuldades e conflitos no acesso à terra. Apesar de serem os primeiros povos a ocuparem todo o território brasileiro, os índios não têm o acesso à terra garantido. Há muitos interesses nas terras indígenas, principalmente porque várias dessas áreas reivindicadas pelos índios, elas são ricas em recursos minerais em seu subsolo. Existe então um choque de interesses econômicos, o que vem causando conflito entre os índios, fazendeiros, garimpeiros e madeireiros. Outro grave problema é causado pelo próprio governo através das desapropriações para a construção de estradas e hidrelétricas, o que obriga o povo indígena a abandonarem suas terras e a procurarem outra região para viver. Apesar de todos esses problemas, o IBGE vem registrando o aumento do número de indígenas no Brasil, devido principalmente à demarcação das terras, à alta taxa de natalidade entre os indígenas, ao aumento de pessoas que se reconhecem e se autodenominam como índios, entre outros fatores. Culturas e heranças culturais dos povos indígenas. No Brasil, temos diversas etnias e comunidades indígenas que possuem muitas diferenças entre si, tanto na organização das aldeias, quanto na construção de suas moradias, nas suas tradições, nas línguas e nos costumes. Os indígenas que moram nas florestas, eles se alimentam da colheita dos frutos, da pesca e da caça, e eles retiram da natureza todos os recursos necessários para a construção de diversos utensílios utilizados no seu dia a dia. Os povos indígenas, eles integram a cultura brasileira, pois eles influenciaram na nossa alimentação, na nossa linguagem e em diversos dos nossos hábitos. Eles geram também interesses econômicos nos grandes laboratórios farmacêuticos e estéticos, devido ao seu grande conhecimento sobre as plantas e sobre os animais. Por isso, cabe à FUNAI proteger os interesses dos índios para que esses conhecimentos não sejam apropriados de forma ilegal